Boa noite aos irmãos. É muito bom estar aqui no domingo e ver a igreja aqui com todos vocês. Saúdo também aqueles que estão nos assistindo pelo meio da tecnologia, né? A gente sabe que Deus, Ele arruma meios de alcançar todos. E a tecnologia hoje é um meio essencial para que possa ser também levada a mensagem para todos. E ela é atemporal, né? Ela é eterna, né? Um print hoje ele é eterno. Uma imagem, outra ele é eterna. E uma mídia audiovisual, ela também é eterna. E a palavra de Deus nunca morre, né? A Bíblia tem milhares de anos, a palavra que está aqui dentro, e ela não morre. Um audiovisual pode ter, daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, ainda vai ajudar a levar a mensagem para as pessoas, porque vai ficar eternamente nas nuvens aí, da internet aí. E a gente sabe que Deus sabe de tudo, né? Eu gostaria de falar com vocês hoje, irmãos, é como nos dias de Noé. Hoje a gente foi lá na igreja, né? Foi lá numa reunião lá, foi muito bom, né, Josa? Estava o Joninho, eu, você lá, a Aline, a Viviane, a Silvia, né? Mas sabe como que eu vejo o mundo daqui para frente? Eu estava conversando com o pastor Rafael lá. Imagina Noé quando começou a construir a arca. A Bíblia diz, e o Espírito de Profecia diz, que muitos trabalharam na arca, morreram antes de entrar na arca e morreram salvos. Mas essas pessoas eram muitas pessoas para construir uma arca daquele tamanho. A Bíblia não diz, nem o Espírito de Profecia diz, mas eu acredito que a arca foi construída por pessoas fiéis e crentes a Deus, na época de Noé. E com o tempo, Noé pregando, daí vem a palavra do pregador, pregação vem de Noé pregando o martelinho lá, pregando. Por isso que nós somos chamados de pregadores. E por 120 anos foi pregado o quê? Que o mundo iria se acabar. E para que o povo se arrependesse e entrasse na arca. E sabe como é que eu vejo o mundo daqui para frente? Eu vejo o mundo cheio de pessoas querendo levar mensagem, pregando, passando-se o tempo, essas pessoas morrendo, e por fim ficou só Noé e a sua família, e por fim ficará só um pequeno grupo de pé na face da terra quando Jesus voltar. E eu vejo que a igreja ela tem uma visão diferente. Ela acha que nós estaremos no mesmo número, ou maior número ainda, pregando a mensagem naqueles dias. Não. Não vai ser assim. É como nos dias de Noé, Jesus falou. Como nos dias de Noé. E a igreja se esforça, e tem que se esforçar mesmo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, para que se eleve o número de pessoas para entrar na arca de Deus, mas não vão entrar. Infelizmente. Entrarão muito poucas pessoas aqui para frente. Tanto que nós estamos estagnados em 20 milhões, éramos 22 milhões, caímos para 18 milhões e estamos ainda em 20, 22 milhões de novo, mais de 10 anos estagnados. Nós somos um pequeno povo muito feliz e somos um pequeno povo. Põe 22 milhões dividido por 7 bilhões e 500 milhões de pessoas para você ver o percentual disso. Deve dar... Eu fiz esses dias com o Fábio até da Viviane, dá 0,00 alguma coisa. Não dá nem... É 1/100 de 1%. 1/100 de 1%. Sabe, irmãos, não estou aqui para desanimar vocês, estou aqui para que vocês possam se preparar para aquele grande dia. Mateus 24, versículo 37 e 39. E nós temos que pregar realmente como vai ser nos últimos dias. E como deve ser a nossa atitude. Se formos olhar a história da arca, a Bíblia diz, principalmente o Espírito de Profecia, que nós acreditamos ser inspirados por Deus, todos escritos, Matusalém trabalhou na arca.
E morreu antes de entrar nela, né? E vamos ler então Mateus 24, 37 a 39. Pode ler para a gente, Aline? Você está aberta aí? Será que Jesus se equivocou aqui, irmãos, dizendo que, talvez seja parecido, né? A Bíblia diz aqui, e palavra de Jesus, que assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E está escrito aqui, como nos dias anteriores ao dilúvio, anteriores à volta de Cristo, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Aqui está falando do mundo, não está falando da igreja. Está falando das pessoas que nós queremos evangelizar. Está falando das pessoas que nós queremos que sejam salvos junto conosco. Está falando do meu pai, está falando da minha irmã, dos meus tios, dos meus primos, do meu vizinho, dos meus amigos. Está falando dessas pessoas, né? E Jesus faz menção a muitos sinais que precederiam a sua vinda. E entre eles, muito claro, está tudo que aconteceu nos dias de Noé. Jesus se refere de Noé como exemplo de uma sociedade, irmãos, degenerada, entregue ao pecado, desapercebida das coisas de Deus. Desapercebida. Foram 120 anos pregando. Talvez começaram a selecionar as madeiras, começaram a lavrar as madeiras, e aquilo foi pegando forma. Talvez Noé não quisesse falar que era um grande barco, porque não queria ser ridicularizado. A gente não sabe, eu estou dando uma suposição. Assim como naquele vídeo que nós assistimos hoje, espetacular, que o pastor passou para a gente, aquilo mexeu comigo. Olha, aquilo ali foi inspirado. Jesus debatendo com o ser humano para salvá-lo ali, né? Assim como esse homem que inspirou e conseguiu preencher algumas coisas que nós não sabemos a conversa de Jesus que ele teve com a mulher. Em tudo e tudo. Não durou na Bíblia 2 minutos lendo. A Bíblia durou vários minutos. Muitos minutos. A Bíblia diz que os discípulos tiveram tempo de ir para a cidade, né? E depois Jesus estava ali, tiveram tempo de ir para a cidade e retornar, ainda pegar a mulher junto com Jesus ainda. Sabe, eu acredito que Noé, para não, como ser humano, como todos nós somos, com defeitos, talvez ele no momento ele não falou nada, mas depois o negócio não tinha como não falar. É um barco no meio do deserto, no meio da terra. E aquilo foi pregando, e aquilo foi martelando, e foi pegando forma. E eles ficaram desapercebidos das coisas de Deus. E nós, irmãos, temos passado por isso do mesmo jeito. Nós estamos pregando, dando forma, dando corpo ao povo de Deus, dizendo o que é certo, dizendo como se deve viver e o que é errado. E as pessoas do mundo se desapercebem diante dos seus próprios olhos. Nós somos a arca de Noé nos dias de hoje. Não é a igreja adventista, como o pastor falou, parede não salva ninguém, parede não proclama o evangelho. Ela não, achei muito legal, né? Parede não acolhe as pessoas, né? Pode proteger de um vento, do frio, do calor, mas não acolhe as pessoas, né? Como que era o modo de vida na sociedade na época de Noé? Sabe, irmãos, era completamente cética. Não acreditava mais nas coisas de Deus. Sabe? Eu estava lendo um artigo filosófico esses dias passados e eu me lembrei dele, até anotei aqui do lado. Esse sermão que eu preparei hoje e depois do almoço, anotei aqui do lado. E a nova filosofia diz o seguinte, que quando você vai debater com alguém, principalmente nesse mundo bipolarizado que temos hoje,
Ela diz assim que se a pessoa não sabe, então não é verdade ou não existe. Não adianta você tentar convencer. Se eu não sei, não existe. E se não existe, não tem relevância para mim. Então as pessoas só discutem aquilo que elas sabem, ou pensam que sabem, ou acham que sabem. E muitas vezes o que elas sabem não é verdade. Na maioria das vezes, né? E a verdade se torna cada vez mais relativa. Então nós vivemos hoje num mundo que volta tudo que foi no passado em períodos distintos, agora estão todos juntos. O relativismo, que tudo se torna relativo. Iluminismo, porque a ciência vai resolver todos os problemas da sociedade. Tudo. Teremos curas para as psicopatias, teremos curas para as doenças da alma, do espírito, doenças da carne, resolver os problemas financeiros do mundo, a desigualdade humana e a pós-modernidade, que diz que Deus não existe mais. Isso é coisa do pensamento humano, né? O homem inventou Deus. E aí, a sociedade, ela perdeu completamente o temor a Deus. Sabe? A pior coisa que tem é você conversar com alguém cético. Eu já conversei com um ateu. E não tem como conversar com um ateu. Você não consegue entrar dentro da sua alma. Você não consegue. Só Deus para salvar um ateu. Aliás, é só Deus mesmo que salva. Mas só o Espírito Santo deve ter um trabalho tremendo para convencer um ateu. Porque ele tem convicção. Ele tem convicção. Ele não fala da boca para fora. Ele não fala com rebeldia. Sabe? Um dia eu acreditei em Deus e deixei de acreditar. Não. Ele acha que ele foi enganado. Que a sociedade o enganou. E eu já tive a oportunidade que não é legal. Você vê, para aquele que quer que o outro seja salvo, que nós não conseguimos atingir essa pessoa. E a sociedade na época de Noé é a mesma coisa, irmãos. Foram 120 anos. 120 anos martelando, pregando, serrando árvore. Eu fico imaginando o tamanho do bosque, o tamanho do... Quantas árvores foram necessárias para que se construísse essa arca. E a espessura delas. Não seria com tabuinha de rio. A gente trabalha com construção, trabalhamos, né? O William, Josa. Isso aqui não é nada. Isso aqui é sarrafo perto de... Ou nem sarrafo, é uma ripa. Oi? Sim, acredito completamente. Eu acredito que aquelas árvores foram feitas até com sequoias. Árvores de 100, 130 metros de altura, com 10 metros de diâmetro de largura. Existe até hoje, lá nos Estados Unidos, né? Irmãos, a sociedade também era materialista, sabe? Eu preguei numa igreja esses dias, mas eu não preciso falar o nome, e a gente não está aqui para envergonhar ninguém, né? E nem a pessoa que estava lá. Mas tinha uma visita dentro da igreja. E foi numa quarta-feira de oração. E a visita disse assim: esta é a última igreja que pode resolver os meus problemas. Que eu já fui em todas. Estou desempregada, meu filho está drogado, não tenho esposo. As pessoas buscam a igreja hoje para resolver problemas, não para serem salvos. E ela tem buscado mesmo. Eu achei interessante que ela falou assim: essa é a última igreja que eu já fui em todas, última chance de resolver os meus problemas. As pessoas não estão preocupadas com a salvação, e sim com viver bem nesse mundo. Sabe? Posso estar falando para alguém que tem esse pensamento,
alguém que está ouvindo, ou até mesmo aqui dentro da igreja. Só Deus conhece o coração do homem. Só Deus sabe o seu íntimo, né? Mas eu percebi, claro que nós oramos por ela, tudo. Mas fica aquilo dentro da gente, que as pessoas não estão buscando mais a Deus pela sua salvação. Até eu conversei com ela depois, falei, irmã, não adianta você vir na igreja por causa do seu filho, tem que apresentar Jesus para o seu filho também. Porque se tem uma coisa que Deus respeita nesse mundo, é o livre-arbítrio. Você pode orar por uma pessoa a vida inteira, mas se ela não quiser ser salva, não vai ser a sua oração que vai salvá-la. Eu estava comentando lá na igreja hoje, lá no Contácio, né? Muitas vezes achamos assim que, olha, ele não se salvou porque eu orei pouco. Isso é mentira, irmãos. Isso é balela. Jesus ama tanto ele quanto eu. E não é por causa das minhas orações que Jesus vai deixar de salvá-lo. Jesus pode deixar de salvá-lo se eu não pregar o evangelho para ele. Isso sim. O ladrão na cruz, quem orou pelo ladrão na cruz? Quem que orou por Zaqueu? Eles queriam que ele morresse. Quem que orou para a mulher no poço de Jacó? Os samaritanos queriam que ela morresse, e os judeus também. A salvação do meu próximo não depende da minha oração, depende da minha ação. Gostei, Aline. Depende do meu relacionamento com ele, para que ele possa ver Jesus em mim. Essa é a verdade. Agora, esse negócio que eu não orei pouco, porque Deus não pode salvar, ou não salvou porque eu não orei por ele, isso é mentira. Você acha que Deus vai olhar assim para alguém e vai falar assim, infelizmente, filho, a Aline não se lembrou de você, não posso fazer nada por você. E ela não se lembrou. Converse com ela lá. Se ela orar por você, quem sabe eu me inclino para você. Isso aí não existe, gente. Eu acredito que Deus ama mais o pecador, na lamaçal do pecado, não mais, mas ele se envolve mais, ele se dedica mais, assim como uma mãe se dedica para um filho problemático. Temos muitas coisas que nós carregamos lá do passado, do catolicismo, né? Parece que precisamos fazer algo para merecer algo. Isso aí não existe, irmãos. Graças a Deus, Deus não é assim, né? Deus não é assim. Ele vai até o pecador. Sabe? As coisas espirituais estão diante de nós e nós não vemos. Muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Na época de Noé, eles não viam o que estava acontecendo. Eu fico pensando assim, né? Da onde saíram os recursos durante 120 anos para construir essa arca? Olha bem. Assim como o povo em volta do deserto, que passava por lá e viu o que acontecia e levou a mensagem à terra Raabe, ela falou, tenho ouvido falar de você. O povo viu aquele povo no meio do deserto que sacrificava todos os dias de manhã e à tarde. E o gado não se acabava. E as suas roupas não se desgastavam. E não plantavam e nem colhiam, e ninguém morria de fome. No entanto, não viram as bem-aventuranças para o povo de Deus. Não viram. Sabe, irmãos, uma sociedade totalmente corrompida e degenerada, entregue ao pecado, sabe? A maldade da sociedade antediluviana havia se multiplicado. E toda imaginação dos pensamentos do coração era somente maldade, só mal. Isso está escrito na Bíblia. O Espírito de profecia preenche as lacunas ali de uma maneira terrível, para a gente perceber o que eles eram capazes de praticar. Nem Sodoma e Gomorra chegou a praticar o que eles praticaram. Deus chegaram a praticar e Deus destruiu. Mas, desculpa, só pode ser comparado a Sodoma e Gomorra. Porque Deus, todos aqueles que foram destruídos pelo dilúvio, irmãos, não ressuscitarão. Foi juízo de Deus. O dilúvio foi juízo de Deus. Não foi simplesmente uma morte afogada.
Sodoma e Gomorra também não ressuscitarão para ver Jesus voltar. O fogo eterno já foram consumidos pelo fogo de Deus. O tempo de misericórdia deles já foi, já passou, né? A sociedade, irmãos, como está vivendo a sociedade atual hoje? Do mesmo jeito que Sodoma e Gomorra, no mesmo tempo, nos tempos de Noé. No mundo hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas, irmãos. A modernidade trouxe facilidades, trouxe muitas novidades, e o mundo secular ficou mais atrativo para o pecado cada dia mais. A semelhança da sociedade antediluviana, a sociedade atual está vivendo do mesmo modo materialista, cético e voltado aos prazeres mundanos. E os nossos jovens cada vez mais precoces. Eu dou aula para o 6º ano, né? 6º, 8º e 9º na escola pública. Estava comentando, acho que na sala nossa, né, Lucinha? Semana retrasada, depois semana passada também, algumas menininhas chorando. De 10 para 11 anos, depois umas tinham 11 anos. E chorando assim, não queriam falar para mim, uma mandei ela tomar água, tudo. E uma conseguiu falar comigo, né? Que não se achava bonita, que os meninos olhavam para as outras, mas não olhavam para ela. E chorando mesmo. Chorando, de soluçar. Daqui a pouco outra chorando também. Daqui a pouco foi o carnaval de choro. 5 meninas chorando. Certo? Tudo de 11 anos de idade. Irmãos, crianças com problemas de adultos. Já com problema de relacionamento. De autoestima baixa. Meninas lindas. Lindas. Com autoestima baixa. Porque não se acham notadas. Porque manda mensagem para o menininho e o menino não responde. Responde para outra. E eu fiquei assim, totalmente abismado. Preocupado. Eu tenho um netinho de 6 anos de idade. Eu falei assim, nossa, problemas de adultos. E não é problemas financeiros, problemas da alma, do coração, né? E aquilo até brinquei com a menina, né? Com o menininho também, né? Eu peguei, fiz assim, fingi que estava cheirando, né? Mas eu estou sentindo um cheiro de leite em pó ainda, né? Um cheiro de leite em pó aqui. Aí falou, o que é isso, professor? Deu risada, né? Falei, menina, você não tem idade para ter esses problemas na sua vida, não. Vai brincar, né? Vai ler um livro, vai brincar, vai correr atrás dos seus sonhos, né? Depois eu brinquei com ela. Falei, o que você pretende ser na sua vida, né? Você pretende se formar no quê para quebrar aquilo lá, né? E ela não conseguia e ficava chorando do mesmo jeito, sabe, irmãos? A sociedade está doente e ela está cega espiritualmente, totalmente pervertida e do mesmo jeito desapercebida quanto à volta de Jesus. Esses dias passados eu fiz uma enquete lá na minha sala, que o governo ele cogita ter aula de religião, porque o país é laico e pode ter aula de religião, mas qualquer religião. Só que não será determinado. Então você vai ter um capelão na escola, tipo assim, um capelão padre e um capelão evangélico. Certo? Isso é bom, isso não é ruim, né? Mas esse dia eu fiz uma enquete. Dos 42 alunos que eu tenho na sala, do ensino médio, não, do 9º ano, ninguém ia à igreja. E ninguém nunca foi à igreja. 42 alunos que nunca foram à igreja. Nunca foram, nós. Eu falei, nossa, mas você não é evangélico? Ele falou, sou, mas minha mãe não vai. E você não é católico? Você não fez primeira comunhão? Ele falou assim, não, até hoje não. É a sociedade que estamos vivendo. Deus deixou de ser importante. Deus deixou de fazer, de ter um
um valor dentro da comunidade, da sociedade, né? Sabe, irmãos, assim como os antediluvianos foram pegos de surpresa e pereceram pelas águas do dilúvio, do mesmo modo ocorrerá com essa sociedade atual. Será surpreendida com o Filho do Homem e sofrerá o juízo de Deus. Eu tenho um aluno que estava triste esses dias porque gostava de outro e o outro não correspondia porque o outro não gostava do mesmo sexo. Como que eu lido com uma situação dessa? E veio perguntar para mim o que ele fazia. Que situação, irmãos? Nós temos uma situação aqui um pouco semelhante também quando recebemos uma visita aqui. Vocês sabem o que eu estou falando. Como explicar para os nossos jovens isso daí? Meu netinho olhou e falou assim: vovô, mas pode? Como é que eu falo para ele? Difícil? E vai ficar cada dia mais. Lembra que estava escrito lá na igreja lá? Os cristãos, aqueles só devem ser chamados de cristãos, aqueles que professam a verdade, escrito profecia, que foi colocado hoje no telão lá para nós. Eu estou falando, é o mesmo sentido, mas não estou falando com as mesmas palavras. Disseminar a verdade. Uma vez, irmãos, eu vou falar aqui, não preciso falar o nome também, um pastor falou: não mexa com isso, não é hora. Para que ficar levantando certos assuntos polêmicos? Imagina se a igreja vai até o final, se um dia ela vai ter que levantar assuntos polêmicos, um dia a igreja vai ter que tomar partido, um dia vai ter. Os nossos colégios, irmãos, que são para proteger os nossos, um dia terão o mesmo perigo do que as escolas públicas normais. E eu sei porque eu converso com muitos professores de lá e eles dizem que está do mesmo jeito. Só não divulga. E eu não tenho vergonha de falar disso. Tenho medo de falar. E nem estou falando para acusar. Não estou falando para acusar. Mas o diabo tem sido astuto. O diabo tem sido esperto. E nós temos deixado ele agir dentro das nossas portas. Sim? Olha, irmãos, na época de Noé, todos pereceram de dilúvio, exceto Noé e sua família. E hoje, como escaparemos do juízo de Deus, se não atentarmos para a nossa salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Para muitos, o juízo de Deus já chegou e já passou. Vamos falar de algumas pessoas aqui? Não quero chocar ninguém e nem fazer com que ninguém se comova. Mas quem se lembra da Dona Mariana, do Sr. Virgílio, da Guimar, Dona Esther, da minha avó, tio Toninho, seu Bernardino, meu tio Nico, que foi também agora esses dias. O juiz de Deus já passou para eles, irmão, já chegou e já foi. Quantos atores, homens importantes já morreram e se foram? Os valdenses se foram, Lutero se foi, Jerônimo se foi, John Hus se foi, Ellen White se foi. Os pioneiros se foram. Nenhuma delas está no nosso meio mais, irmãos. Viveram, e eu lembro deles, isso que eu falei. Trabalharam, correram atrás dos seus sonhos, foram felizes, choraram, sofreram, tudo se foi. Virou poeira. Daqui 100 anos, ninguém se lembrará deles mais. Pessoas comuns. E você aí pensando apenas nas coisas dessa vida como se nunca fosse acabar. É uma loucura isso daí. Eu pensar dessa forma, né? Assim como as pessoas, irmãos, daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar aqui mais. Daqui a 100 anos, se fosse possível, eu estaria com 150 anos. Nós sabemos que isso não vai ser possível. Sabe?
Ninguém daqui estará vivo. Somos apenas mais uma geração de tantas que já passaram por esse planeta. Adão já se foi há 6.000 anos. Né? Em média, irmãos, cada ano falecem 56 milhões de pessoas, milhões de seres humanos. E muitas dessas mortes acontecem longe de nós e muitas acontecem perto de nós. Todas essas que eu falei aconteceram perto de nós. Né? O homem vive como se não fosse morrer um dia. Ele vive loucamente, né? Como se não houvesse o amanhã, né? Lá em Salmos 39, versículo 4, vamos abrir a Bíblia lá para a gente ver o que fala do dia de amanhã. O que ele fala da força do homem? Aquele que achar e sentir vontade no coração de ler, pode ler. Sim. Olha que versículo. Senhor, faz-me conhecer o meu fim. E a medida dos meus dias, o quanto eu vou viver. Para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Sabe, um dia Deus falou para um rei assim. Sabe, cuida da tua vida, se converta, se arrependa, porque você vai morrer. Quem dera eu, irmãos, soubesse o meu dia de morrer. Para que eu soubesse o quanto eu sou frágil. Essa é a verdade. O quanto eu sou frágil. Sabe? Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, ele é fraco em si mesmo. E a sua vida é totalmente vaidade. É um sopro. É uma ilusão. A vida, irmãos, é uma chama frágil. Qualquer momento, sem aviso, se esvai, se apaga. Qualquer vento mais forte apaga ela. E se o vento não apagar ela, os problemas da vida, adversidades, doenças, acidentes, ela um dia vai ser consumida pelo próprio fogo e vai se acabar, que é o tempo de vida que nós temos. Mesmo que o homem chegue aos 100 anos, 100 longos anos, irmãos, longa mesmo a eternidade, que lá não pode se contar os dias nem os anos. Longa mesmo a eternidade, irmãos. Lá não se passa o tempo. E se passa, não serão percebidos. Essa é a grande verdade. A vida na eternidade, irmão, jamais terá fim. Mas é essa mesma eternidade que o ser humano mais ignora e vive a vida como se fossem só aqui. Quantas pessoas, irmãos, dos nossos vizinhos, nossos entes queridos, nossos amigos, vivem e nem sabem, e nem imaginam, nem contemplam, nem passam pela sua cabeça, nem vislumbram. Sabe quando você fala? Eles não conseguem imaginar a eternidade porque não conhecem o Deus da eternidade. É difícil para alguém que não acredita em Deus ou para alguém que não conhece a Deus falar do que é eterno para ele. Nós conhecemos e nós queremos a eternidade porque nós sabemos como ela deve ser. E por isso nós almejamos ela, né? Mas uma coisa é certa, todos que partiram passaram para a eternidade com Deus ou sem Deus. E eu vou partir um dia, irmãos. Eu já comentei com vocês, se tem uma coisa que eu tenho medo é de morrer condenado. Isso me aterroriza. De vez em quando eu sonho com o diabo me atormentando e apontando para mim o lugar que eu estou indo. E isso causa um terror em mim. E eu louvo a Deus que Ele permita que eu sonhe isso, irmãos. A Patrícia fala para mim, você é louco, cara. Você é louco. Eu falo, mas isso não vem de mim. Eu falo, hoje eu vou sonhar com o capeta. Não é isso, né? Mas é o medo que eu tenho dentro de mim. Porque eu me conheço. Eu me conheço. Eu sou
Eu posso falar que eu sou igual Paulo num quesito. Miserável homem que sou, irmãos. O velho homem não morre. Ele está sendo sufocado dia após dia. Para que um dia eu possa se tornar sol, pleno do meio-dia para entrar no reino dos céus. Só assim, só por Deus mesmo. Só por Deus. Sabe? Não vale apenas gastar o breve tempo que temos aqui nessa terra com aquilo que é momentâneo e passageiro. Quando eu falo gastar o tempo aqui, não é tirar a prioridade da salvação. Você vive nesse mundo, você precisa de comida, você precisa de se vestir, você precisa de sobreviver nesse mundo. Você precisa de um lar, você precisa de uma locomoção. Hoje não é luxo, é essencial. Mas não é disso que eu estou falando. A Bíblia diz que tudo isso tem seu tempo. E tudo isso vem pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado para você. Você não precisa sofrer que nem louco, trabalhar 10, 12 horas por dia, achando que somente dessa forma você vai ter aquilo que você precisa. Não. Viver deliberadamente, né? Sabe, irmãos, aqui na terra tudo é momentâneo e passageiro. Eu falei aqui de alguns, né? Eu lembro que o seu Toninho deixou a casa dele ali para os filhos. É onde o Josa mora ali, comprou, né? Onde o Josa mora ali. E tudo já se foi. Está com você hoje. A Guimar deixou para Mariana. Não é da Guimar mais. E um dia não vai ser da Mariana mais. A casa da Lucinha, um dia pode passar para Letícia. Um dia não vai ser dela mais também. É tudo passageiro, irmãos. Tudo passageiro. Sabe? Vemos as pessoas na corrida pelo corpo perfeito. Sabe? E numa velocidade assustadora tudo se vai. O corpo perfeito vai ir um dia também. Nas propostas de enriquecimento rápido, tudo para depois ostentar em suas redes sociais. Mas quando a morte chegar, e vai chegar, o que valerá de tudo isso? Fala para mim. O que Jesus falou? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, perder a sua alma, né? O único bem que você levará dessa vida é a sua alma. Somente ela. É você. É o fôlego que Deus te pôs dentro de você. Quem investe no futuro da sua alma tem mais prazer no que lhe aguarda do que nas coisas insignificantes deste mundo. Eu assisti esse filme Paulo aí da Netflix, irmãos. É comovente demais. É muito bom. E quando Paulo fala assim, olha, pronto para ser degolado. O morrer para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Aquilo me arrepiou inteirinho. Sabe? Olha o que eu acabei de dizer aqui. Aquele que investe no futuro da sua alma tem mais prazer no que lhe aguarda do que nas coisas ficantes desse mundo. O que estava aguardando Paulo ali diante dele era um machado, uma espada, alguma coisa, e instantes depois sua cabeça rolaria ao chão. E mesmo assim, ele estava feliz. Ele estava feliz. Quem dera um dia nós fôssemos, ou sermos, fôssemos não, viu, irmãos? Estou conjugando errado. Quem dera um dia sermos igual a Paulo. O morrer para mim é lucro. E o viver para mim é Cristo. Sabe? Imagine passar a eternidade com Deus, um lugar sem dor, sem lágrimas. Nem lembranças do passado você vai ter. Agora imagine o que é passar a eternidade longe dele. No esquecimento. Sabe, se você não entrar no reino dos céus, o seu pai não se lembrará de você por toda a eternidade.
A sua mãe não se lembrará de você por toda a eternidade. Nós cairemos no esquecimento eterno. E isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. É como se nunca tivéssemos passado pela terra. Já pensou, Aline? Você já pensou, Aline, você dentro do reino dos céus e você não se lembrar do seu irmão? Porque a Bíblia diz que as coisas vão ficar para trás. E ninguém se lembrará das coisas passadas. E eu não vou lembrar do meu pai. Né? Ou talvez eu não esteja lá, meu pai não se lembre de mim. Essa é a verdade, irmãos. Valorize mais, irmãos, o que é eterno e não o que é terreno. Tenha convicção sobre o destino da sua alma na eternidade. Que eternidade vai ser? Com Deus ou sem Deus? Tenha convicção. Uma delas vai ser. Não viva um dia só sem ter a certeza da sua salvação. E terminando, faça isso agora, porque sua vida está passando diante dos seus olhos e dos olhos de Deus neste exato momento. Meu desejo, minha oração, irmãos, é que apesar que estamos vivendo nos dias como eram os dias de Noé, do mesmo jeitinho, nós ainda sigamos pregando e construindo a arca de Deus. Mesmo que nós venhamos a morrer e esse número venha a diminuir cada dia mais e sobrar um pequeno grupo, muito pequeno na face da terra de pé, mas todos aqueles que trabalharam na arca e entrar na arca estarão no reino dos céus. Meu desejo, minha oração. Amém.